Peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22, deixe aberto. Nós vamos folhear aí entre o capítulo 22 e o 24 e terminar com um resumo do 25. Quero falar hoje sobre esse tema: maldição, bênção ou autodestruição. Fazendo um resumo sobre estes capítulos, visto que são longos, mas vocês se lembram que o povo de Israel ficou preso, escravizado durante 430 anos na terra do Egito, escravidão. Quando termina esse tempo, vai terminando esse tempo, Deus envia as 10 pragas sobre a terra do Egito, sobre Faraó, sobre o povo do Egito, de forma na 10ª praga, após a 10ª praga, os egípcios dizerem para o povo de Deus: vocês estão livres, vão embora, podem sair do Egito. E eles saem glorificando a Deus e celebrando a Páscoa. Eles caminham pelo deserto, indo pelo deserto do Sinai, depois o deserto de Cádiz, e eles chegam frente a um povo chamado povo de Arade. E esse povo vem contra o povo de Deus, e o povo de Deus os derrota. Depois, também na terra de Esbom, o povo do Senhor vai contra, os vence e vai passando. Israel vai passando e vencendo. Chega em Bazã, eles também lutam contra os povos ali que se revoltam contra o povo de Deus e têm a vitória. As 10 pragas do Egito e 3 vitórias sobre os povos do deserto. As notícias se espalharam. O povo de Deus foi conhecido como um povo poderoso na batalha, apesar de um povo recém-escravo, que não tinha afinidade com o manuseio de armas, mas tinha um Deus poderoso, tinha um Deus sobre todas as coisas. E essa notícia assustou por demais o rei de Moabe. O povo de Israel vai passando pelas campinas de Moabe. Eles não queriam lutar contra os moabitas, mesmo porque havia um certo grau de consanguinidade entre os moabitas e os hebreus, visto que os moabitas eram descendentes de Ló, que foi sobrinho de Abraão. Mas o medo estava instalado entre os moabitas, meio parentes dos hebreus, mas nesse momento inimigos do povo de Deus. O rei, chamado Balaque, rei dos moabitas, observe a ambiguidade. Em hebraico, esse nome Balaque significa abençoador. Mas na língua dos moabitas, o mesmo nome significa devastador. Então você pode entender Balaque como abençoador ou como devastador. Mas aqui, especificamente, vamos tê-lo como o devastador. Enviou um mensageiro a Balaão. Balaão era um profeta pagão, não era de entre o povo de Deus, mas tinha noções do Deus único e verdadeiro. De alguma forma, ele sabia a respeito de Deus, de alguma forma ele discernia a voz de Deus, mas tinha um comportamento ímpio, pagão, ambicioso. E o Balaque manda chamar Balaão, dizendo: Balaão, amaldiçoe o povo de Deus, amaldiçoe Israel. Uma batalha espiritual. O que é amaldiçoar? É lançar palavras de destruição com respeito a alguém ou contra alguém. É proferir o mal para alguém, para uma pessoa ou para uma cidade, ou seja lá, uma sociedade. E quem era Balaão? Balaão, como já falei, um profeta pagão. Vivia nas proximidades onde hoje é o Iraque. Desde aquela época o Iraque já produzia gente boa. E o Balaão vivia lá, perto do rio Eufrates. Conhecido, reputado, respeitado como alguém que ouvia a voz de Deus. E o Balaque então manda chamar Balaão e diz: Balaão, você vai até onde está o povo de Israel e vai amaldiçoar o povo de Israel. Nós não temos como sair e lutar contra eles. Eles estão vindo vencendo todos os exércitos. Nós precisamos que no mundo espiritual algo aconteça contra esse povo. Veja agora o versículo 12. Então disse Deus, capítulo 22, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Porque é povo abençoado. Não irás,
não amaldiçoarás. É povo abençoado. No entanto, Balaque, o devastador, sabia que todo homem carnal tem um preço, tem um limite, tem uma fragilidade na sua ética que pode chegar a um patamar. Ele vai dizer, eu me vendo, eu me troco. E aí o Balaque manda uma segunda proposta para Balaão. Balaão não aceita nem conversar sobre a primeira. Ele ouve Deus e Deus diz, é povo abençoado, você não vai com Balaque, fica no seu lugar. Balaque manda uma comitiva mais influente do que a primeira e manda uma quantia em joias, ouro, prata, muito mais significante, mais atraente do que a primeira. Veja comigo os versículos 15, indo até o 17. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim disse Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Aí nos próximos versículos registra-se a discussão de Balaão com a sua mula, porque Deus coloca até a mula para falar com Balaão, e a mula fala com Balaão, Balaão espanca a mula, e isso já é um problema com o Ibama, não sou eu que vou resolver aqui, mas aí vem os versículos a seguinte, Balaão vai com essa comitiva, vai, balança, cede, tenta amaldiçoar o povo de Deus por 3 vezes, e todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, saía a palavra de bênção. Ia amaldiçoar, Deus transformava as palavras em palavra de bênção sobre o povo de Deus. No final ele diz, não consigo amaldiçoar, esse povo é abençoado, mas eu vou te dar um segredo. E aí esse povo cai. Depois eu falo sobre ele, no último tópico dessa mensagem, para que você se cuide exatamente no final, que seria o capítulo 25. Mas por enquanto, 4 verdades eu quero trazer a você a partir dessa narrativa. A primeira verdade, a bênção de Deus nos protege sob todos os ângulos. A bênção de Deus nos protege sob todas as áreas. O texto nos mostra Balaque e Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus por 3 pontos geográficos diferentes, de vistas diferentes, sob óticas diferentes. E em todas elas, o povo de Deus sai abençoado. Primeiro ângulo, a perspectiva geral. Capítulo 22, versículo 41. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Primeiro ângulo, a perspectiva geral. Avistaram todo Israel. Subiram no monte e viram a planície. Todo Israel, todas as tendas, todo o povo de Deus ali reunido, toda a extensão de Israel. E aí o Balaque diz, Balaão, daqui amaldiçoa todo o povo, aniquilação total, extermínio étnico. Balaão, apesar de ter ordem de Deus para não ir, para não se envolver com o Balaque, não amaldiçoar, talvez ele tenha pensado o seguinte, vai que Deus muda de ideia e eu me saio bem e ainda ganho algumas riquezas com isso. Então, Balaão pede para a comitiva de Balaque preparar 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Mas aí, quando ele abre a boca no meio daqueles sacrifícios do monte contra o povo de Deus, veja o capítulo 23, versículos 7 a 10. Então proferiu a sua palavra e disse, em outras palavras, o Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo. E veja o que ele acaba falando. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar o que o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó,
ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. É isso que ele fala quando ele estava pensando que iria amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Quando o povo seria exterminado com uma palavra de Balaão. O que isso tem a ver conosco, igreja do Senhor? Tem a ver que durante toda a história do cristianismo, os Balaques da vida e os Balaões da vida se levantaram contra o povo de Deus. Em inúmeras ocasiões, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, quase foi exterminada. Ao longo de toda a história, o povo de Deus é odiado por alguns, é ridicularizado por muitos, é rechaçado pela mídia, é perseguido pelos regimes autoritaristas. Ao longo da história, Balaques e Balaões se levantam. Nos primeiros 10 anos da história do cristianismo, da igreja primitiva, os judeus quiseram exterminar os cristãos, odiaram os cristãos, o povo do Senhor. Dos anos 20 até os anos 300 da era cristã, os romanos perseguiram intensamente, martirizaram, mataram muitos cristãos, porque os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor, enquanto que no Império Romano só se podia dizer que César, o imperador, era Senhor. Chega no ano 95 da era cristã, Domiciano, que foi o que mais perseguiu os cristãos, impôs em forma de lei que não podia mais existir cristãos na extensão do Império Romano. Então, grande perseguição se instalou, a ponto dos crentes dizerem: nós vamos desaparecer, estão matando todos os nossos irmãos, os mártires da fé estão indo lá para as arenas, estão sendo mortos, estão sendo queimados nas ruas de Roma, estão sendo jogados dos despenhadeiros, estão sendo transpassados ao fio da espada. É nessa época que o apóstolo João é tirado e levado para a ilha de Patmos, e lá ele tem a visão da glória de Deus, da presença de Deus, do céu, e inclusive da vitória final da igreja e do Cristo da igreja. Na ilha de Patmos, isolado, ele tem a visão de tribulação, flagelo, martírio, perseguição, mas no final, a vitória do povo de Deus. Aí chega na Idade Média, dos séculos 9 em diante, até o 19, humanismo secular dialético, o ateísmo lutando agora não mais com a força de armas contra o cristianismo, mas com a força intelectual contra o povo de Deus. E a maior voz dentre estes foi o filósofo Voltaire. Voltaire zombava da Bíblia, a palavra de Deus. E ele chegou a um ponto de, na França e em alguns outros países das cercanias da Europa, ele pregar tão intensamente o ateísmo que eles juntavam pilhas e pilhas de Bíblias nas praças públicas e queimavam, zombando da palavra de Deus. E uma das frases de Voltaire foi esta: ele disse: 50 anos depois da minha morte, a Bíblia será apenas uma peça de museu. É interessante que ele morreu louco, morreu tendo alucinações, e 50 anos depois da morte dele, a casa onde ele viveu se tornou a sede da Associação de Impressão de Bíblias Sagradas da França. Aleluia! É povo abençoado. Como eu posso lutar contra aqueles que Deus abençoou? Depois vem século 20, 21, comunismo, 70 anos de domínio. O comunismo matou cerca de 120 milhões de pessoas ao longo desses 70 anos. 18 milhões cristãos, entre pastores, obreiros, igrejas inteiras, membros de igreja, cristãos, missionários e assim por diante. 18 milhões. Vai chegando nos anos mais próximos, ano de 2020, segundo a missão Portas Abertas, 340 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição por causa da sua fé
em Cristo, em países diversos deste mundo, inclusive muito próximos de nós, como Venezuela, interior do México, alguns lugares na Colômbia, alguns lugares na Bolívia, lugares muito próximos do Brasil. No ano de 2023, estimou-se que 1 em cada 7 cristãos no planeta é um cristão perseguido por causa da sua fé. O número de perseguições aumentou para 343 milhões de cristãos perseguidos no ano de 2023. Um recorte do ano de 2024. 5 mil mortos no planeta por causa da sua fé. 14 mil igrejas destruídas, algumas delas queimadas. 4 mil prisões arbitrárias por causa do Evangelho. Apesar de todos os ataques de Balaques e Balaões, o povo de Deus continua vivo, vitorioso, fervoroso, anunciando o Evangelho, pregando Cristo para as nações, crescendo, amando, servindo, orando, intercedendo, evangelizando, fazendo missões, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Como eu poderia amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu poderia? É o que Balaão diz. Segundo ângulo, ele não consegue no primeiro. E Balaque leva então, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem, ou melhor, uma perspectiva mais específica. Dos versículos 13 indo adiante. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima deles, e não o verás todo. Amaldiçoa-me dali. Balaque estava irado. A primeira não deu certo. Balaão foi levado para amaldiçoar e abençoou. E aí ele leva Balaão para um lugar específico e disse: agora nós não vamos ver mais todo o povo. Nós vamos ver uma pequena parte dele, um recorte de toda a multidão. Amaldiçoa dele. O que isso tem a ver conosco, igreja? Por vezes, Satanás não consegue destruir, os Balaques não conseguem destruir a igreja do Senhor como um todo, mas tenta destruir detalhes fundamentais do povo de Deus. Liderança da igreja local com jogos de poder, famílias dentro do povo de Deus, funções eclesiásticas, que eram para ser servidoras e que passam apenas para ser status, e assim por diante. Detalhes, especificidades. Era a década de 80. Havia uma igreja no sudoeste do Paraná, que era uma igreja referência para todo o estado do Paraná. Uma igreja que todos nós, na época eu era seminarista, e nós tínhamos aquela igreja como sendo uma igreja viva no nosso estado. Uma igreja que enviava missionários, uma igreja que servia, uma igreja que tinha projetos de serviço, de assistência, uma igreja que enviava a cada ano seminaristas para Curitiba. Então, enquanto um estava se formando, outro já estava indo, os pastores muito bem preparados, centenas de membros, uma igreja com um trabalho vivo para jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade. Tinha uma variação musical, desde um coral clássico até um grupo de louvor mais contemporâneo, da moçada. Portanto, uma igreja viva, referência. Escute isso, esta igreja, chega uma época que o pastor titular vai para outro local, jubilado, e vem um outro pastor preparado para dirigir a igreja. Esse pastor, dali um tempo, dirigindo a igreja indo bem, havia um piano bem no centro da igreja, do púlpito. E o púlpito era colocado um pouco mais ao lado. E por causa dessa questão litúrgica, da centralidade da palavra, a ideia do púlpito no centro, a ideia da palavra no centro, ele então chega um dia e conversa com o zelador e diz assim: olha, vamos fazer assim, vamos colocar o piano para lá e o púlpito no centro. Algo muito simples, algo
corriqueiro, a cabeça de qualquer pastor, mas quando chega no domingo, você já imagina, alguém olha assim e diz: quem que tirou o meu piano dela? Quem tirou o meu piano daquele lugar que era para estar? E aí começa uma série de reclamações da senhora que tocava o piano do grupo de louvor mais antigo da igreja, etc. E aquilo chama para uma reunião no meio da semana. Dali um tempo, a igreja troca de pastor, porque o pastor não ia ficar ali mesmo com aquelas picuinhas, e cansa, vai embora. E o que acontece? Aí vem outro, mas a igreja já não era mais viva, a igreja foi morrendo, pessoas que eram vivas no ministério foram se apagando, gente que tinha comunhão com gente, alegria de cultuar a Deus já não tinha mais, e assim por diante. E um dia alguém puxa isso na memória, foi por causa do piano, entenderam? Detalhes. Às vezes o Balaque olha de longe e diz: eu não posso destruir o povo inteiro, mas eu posso olhar para uma parte do povo de Deus e posso lançar minhas flechas ali, posso destruir ali. Mas olha que coisa interessante, capítulo 23, quando o Balaão vai proferir sua palavra de maldição contra uma parte, um recorte do povo de Deus, veja o que ele diz, versículo 19 em diante: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao rei. Isto é, no meio do povo de Deus, adoração a Deus. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como a leoa e se ergue como o leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Aleluia! Contra Jacó não vale encantamento. Glória a Deus. Num ângulo mais específico, não há como amaldiçoar o povo de Deus. E aí, numa terceira tentativa, o Balaque chama Balaão para uma nova ótica sobre o povo de Israel. Capítulo 23, versículos 27 a 28. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, te levarei a outro lugar. Agora o terceiro: porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão para o cimo do Peor. Segundo a arqueologia, esse monte era o mais alto e com mais significado religioso obscuro, sob o cimo do Peor, que olha para o lado do deserto. Em outras palavras, agora ele diz: vamos jogar pesado contra o povo de Israel. Balaque, irado, insiste, leva Balaão ao alto do monte Peor. A mística, sinal de proximidade com Deus, só que ao contrário. Apelaram para o mundo espiritual obscuro, do paganismo absoluto, do ocultismo, o extremo, o que nós chamaríamos de mandingas ou feitiçaria, para atacar o povo de Deus. Ainda hoje, ainda nos nossos dias, existem intentos do inimigo em atacar o povo de Deus, ou parte do povo de Deus, ou homens e mulheres do povo de Deus, ou igrejas, através do mundo obscuro, das forças de Satanás, do mundo do ocultismo, do mundo das trevas. Era ano de 2007. Eu estava com os irmãos da diretoria da MIAF, Missões para o Interior da África, em Nampula, Moçambique, interior de Moçambique. E fomos para a casa de um missionário americano e lá nós iríamos pernoitar e também passar o dia seguinte e acompanhar os trabalhos de evangelização deste missionário e também de sua família.
uma família muito querida. Fomos para lá. Pois bem, a noite caiu, nós estávamos cansados da viagem, eu e nossos companheiros de diretoria estávamos lá, fomos dormir. E durante toda a noite, do início da noite, do cair da noite, até o raiar do dia seguinte, nós ouvíamos distante tambores e atabaques tocarem, baterem durante toda a noite. No dia seguinte, Paulo Feneman, nosso diretor, perguntou ao missionário o que era aquilo. É sempre assim? É toda noite? Os tambores tocam? O que é isso? Alguma festa cultural? Não, eles tocam para chamar os espíritos e trancarem os trabalhos dos missionários. Mas é sempre assim? Não, é só quando vêm missionários ou pastores de fora e eles começam a... Mas como eles sabiam? O missionário disse, os espíritos avisam, entendeu? Os espíritos avisam. Mas veja, capítulo 24, versículos 3 a 9. Quando ele sobe no Peor, quando já não é mais uma palavra de maldição, quando já é o mundo espiritual pesado daquele monte contra o povo de Deus, ele vai proferir a maldição e Deus transforma as palavras de Balaão em bênção. Veja, 24, versículo 3 em diante. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão dos teus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem os despertará? Benditos os que te abençoam e malditos os que te amaldiçoarem. Balaão aqui está inclusive fazendo alusão à bênção de Deus que a igreja do Senhor leva para o mundo. Aqui, nos últimos versículos, ele está falando, inclusive, a respeito de mim e de você que vivemos antes da volta do Senhor Jesus, os últimos tempos. Porque esta é uma promessa dada por Deus a Abraão. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. E essa palavra não se cumpre através do povo judeu, porque o povo judeu não chegou ao mundo inteiro, não levou o nome de Deus ao mundo inteiro, não pregou o evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Aliás, eles nem creem em Cristo, eles esperam ainda um outro Messias, mas essa promessa se cumpre através de Cristo, que veio da descendência de Abraão, e a igreja do Senhor se espalha na face da terra, e é bendito quem bendiz a igreja, e é maldito quem amaldiçoa a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! No último ângulo de visão, a bênção, a maldição se transformou em bênção. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, a bênção de Deus tem a ver com a nossa união a Cristo, a nossa união a Jesus. Veja comigo o versículo 20, capítulo 24, versículo 17. Profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Comece com o versículo 15. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Agora, versículo 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. De quem ele está falando aqui? Estranhamente, um profeta desviado dos propósitos de Deus, um mercenário, tem a visão do Messias,
que viria 1400 anos depois dessa narrativa. A estrela de Jacó é Cristo. Em Cristo, maldições são anuladas, quebradas por causa do Calvário, por causa do sangue de Cristo que nos comprou e nos redimiu. Aleluia! A estrela de Jacó é Cristo. Em Cristo nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que é isso? É que você que aceitou a Cristo, serve a Cristo, Jesus é Senhor na tua vida, você tem bênção em todas as áreas da sua vida, bênçãos espirituais. Você já está impregnado das bênçãos de Deus. Posso citar muitas, mas eu quero citar 2 bênçãos que naturalmente nos protegem contra toda investida de Balaque ou de Balaão. Primeira bênção, a bênção do novo nascimento em Cristo. E veja o que diz o apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus é guardado por Deus e o maligno não lhe toca. Aleluia. Mais uma. 1 Pedro 2,9. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, significa a palavra exclusiva, não existe espaço compartilhado. Você é cheio da bênção de Deus e não existe nenhum espaço para que o inimigo entre. Então, existem algumas místicas entre o povo cristão que, por vezes, por causa de algum pensamento não bíblico ou extra-bíblico ou até antibíblico, acaba destruindo essa ideia muito clara de alguém redimido em Cristo ser realmente completo pela bênção de Deus. Efésios 1,13, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito. E um dos significados da palavra selo no Novo Testamento é posse. Nós somos posse exclusiva de Deus. Não tem como você ser de Deus num dia e ser do diabo no outro dia. Se isso acontecer é porque você não era de Deus no primeiro dia. E aí precisa ter um encontro com Deus. É por isso que às vezes perguntam isso. Mas, pastor, mal olhado pega em alguém, olho gordo, inveja pega em alguém. A resposta sempre vai ser: se esse alguém não for lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus, eu não sei, pode pegar sim. Agora, na vida do crente fiel a Deus, na vida do convertido, na vida daquele que um dia abriu seu coração para o Senhor e Cristo é prioridade na sua vida, é o que a palavra de Deus está dizendo contra Jacó: não vale encantamento. Aleluia! Essa primeira bênção, contra Jacó não vale encantamento. Segunda bênção, por exemplo, a bênção da justificação. Veja comigo o versículo 20 do capítulo 23, versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Aqui, estranhamente, o Balaão está fazendo menção à justificação em Cristo. Não posso revogar, não há como voltar atrás. O crente justificado em Cristo, ele recebe bênçãos inúmeras, oriundas da sua justificação em Cristo, benefícios da sua justificação em Cristo, como, por exemplo, Romanos 5,1, sendo, pois, justificados em Cristo, temos paz com Deus. Paz com Deus, uma das bênçãos que o crente justificado em Cristo recebe. Perdão de pecados, pecados passados, presentes e futuros. Atribuição da justiça de Cristo em nós. Quando estamos na justiça de Cristo, Cristo em nós, nós em Cristo. Satanás acusa aqui, e Deus olha de cima. Satanás diz: você não está vendo os pecados que Marcos comete, que Ayrton comete, não está vendo os pecados que a Helena comete, não está vendo os pecados que o Walter comete, não está vendo. E Deus olha e diz: eu não estou vendo o Marcos, eu estou vendo Cristo nele. Isso é justificação. Justificação em Cristo. Na justificação nós somos adotados, enxertados na videira. Na justificação nós temos livre acesso a Deus. Na justificação nós temos a garantia da vida eterna. Isso é mais do que perdão. Se você é perdoado do pecado, amanhã você pode
pecar novamente e precisar novamente do perdão. E vai que morre no interstício entre um perdão e um pecado. Esse é o conceito só do perdão. Mas na justificação, a justiça de Cristo nos cobre ao longo de toda a vida, até que um dia iremos encontrar com Jesus. A justiça de Cristo nos leva a amar a santificação, a querer viver para Deus, para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. Terceira verdade, toda maldição lançada sobre o povo de Deus se transforma em bênção. Todas as vezes que Balaque incentivou Balaão dizendo, vai amaldiçoa, o Balaão abre a boca e sai bênção sobre o povo de Deus. Quando os irmãos de José do Egito pensaram que estavam fazendo mal para ele, estavam salvando o mundo, porque José foi como escravo para o Egito, Deus usou poderosamente para, num tempo de fome sobre toda a terra, ele ter a visão dos celeiros, ele ter a visão das reservas, ele salvar inclusive a sua família, salvar outros povos de morrerem exterminados pela fome. Quando se pensava que era mal, Deus transforma aquilo num bem enorme para a humanidade. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, e eu imagino os inimigos deles dizendo, agora eles serão torrados, não de repente, o quarto homem da fornalha está lá, o rei se converte e leva todo o domínio do império babilônico a conhecer o Deus verdadeiro. É a maldição que se transforma em bênção. Quando prenderam Paulo e Silas na prisão, na cidade de Filipos, meia-noite, eles cantavam, adoravam, glorificavam a Deus. Vem um terremoto, as portas da prisão balançam, caem, eles saem, o carcereiro se converte a Cristo. No final da história, você sabe, nasce uma igreja em Filipos. Aleluia! Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que o inimigo se levantar contra você, é porque tem uma grande bênção do Senhor no final de tudo isso. Havia uma senhora viúva, pobre, estava ouvindo o rádio. Ela era muito temente a Deus. Segundo dizem, ela ouvia um programa que a cada dia entregava algumas cestas, algumas cestas básicas para pessoas que estavam, ouvintes, que estavam em maior carência. E ela foi lá, comprou aquela fichinha de chumbo que existia antes, telefone público, ligou na rádio e pediu para que enviasse no endereço dela, num barraco, uma cesta básica. E ela ficou lá orando a Deus para que o pessoal da rádio desse, entregasse. Um feiticeiro que ouvia o programa pediu para os seus companheiros, disse assim, comprem a cesta básica e levem lá. E quando ela perguntar quem mandou, ele sabendo que ela era crente, e ela tinha dito na rádio que ela estava orando para Deus enviar, aí vocês zombam, riem da cara dela e digam que fui eu que mandei aqui deste meu lugar, exatamente o oposto do Evangelho. Pois bem, levaram a cesta básica para essa senhora. Ela começou a glorificar a Deus, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as orações. Obrigado porque o Senhor está entregando. Obrigado porque o Senhor está mandando. Aí o cara entrega a cesta e diz assim, a senhora sabe quem que mandou essa cesta aqui? Ela disse, não interessa, filho. Quando Deus manda, até o diabo entrega, mas quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Deus transforma em bênção tudo aquilo que se intentar contra você. Todas as vezes que os Balaques se levantarem, Deus transformará isso em bênção para a sua vida, para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, para o testemunho do reino de Deus. Quarta e última verdade, as derrotas dos cristãos não estão nos âmbitos da bênção ou da maldição, mas no campo dos tropeços pessoais. E aí, como tarefa de casa, você vai ler o capítulo 25. Leia, capítulo 25, todos os versículos, são 18 versículos, você lê lá. Ao invés de assistir o Fantástico, você chega em casa e lê esses 18 versículos do capítulo 25. As derrotas dos cristãos verdadeiramente convertidos, volto a dizer, verdadeiramente convertidos, não estariam no campo dos tropeços espirituais, mas no campo dos tropeços
pessoais, carnais, carne. Balaão se vai. Escute o fim da história. Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Ele tenta 3 vezes e as 3 vezes ele termina com a mesma frase: é povo abençoado por Deus. Assim é com a igreja de Cristo, assim é comigo, com você. Não dá. Mas ele diz assim: Balaque, eu tenho um conselho. Isso aqui vai dar certo. E o pior é que deu certo para ele, deu errado para o povo de Deus. Ele disse: não consigo amaldiçoar. Campo espiritual, Deus os abençoou, não tem como. Mas você pode induzi-los a pecar, induzir o povo a pecar. Obras da carne. Com o pecado, eles se autodestroem. Israel, no capítulo 25, passa a ser seduzido pela prostituição e pela idolatria. Escute isso, existe uma diferença entre obras de Deus, obras de Satanás e obras da carne. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas epístolas. As obras da carne têm a ver com o ser humano, têm a ver com a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura de corpo, nosso comportamento, nossas áreas da vida não tratadas. Isso é facilmente acoplado pelas obras da carne. Por exemplo, existem quedas que são decorrentes da indisciplina de um crente. O crente é convertido, vai para o céu, vai. Está justificado em Cristo, está. Só que ainda tem comportamentos tortuosos, indisciplina, incontinência. Por exemplo, um crente lá em Minas Gerais, Uberaba, um pastor, também era empresário e dirigia uma empresa eminente na cidade, e ele chegava sempre firme lá às 7 da manhã ou antes disso, era sempre o último a sair, sempre olhando, e ele empregou vários irmãos da igreja lá até para ajudá-los na empresa. Mas, de repente, um chegava atrasado aqui, o outro chegava atrasado lá. Onde você estava? Eu estava orando no monte, aí atrasei e dormi demais. Aí chega um dia, o pastor estava com a paciência por aqui, ele, o diretor da empresa, chamou alguns lá e demitiu. E um deles ficou furioso e disse: mas como assim? Nós somos da mesma igreja. Nós servimos o mesmo Deus. Isso é uma batalha espiritual. É o diabo me demitindo. O pastor falou: não, é a sua indisciplina te demitindo. Você é um mau testemunho como um funcionário crente aqui, chegando sempre atrasado, sempre levando o serviço na barriga. Não é o inimigo, é obra da carne. Crente que gasta demais. Gasta o que não tem, vive se endividando. Aí, de repente, dá um piripaque. Ele diz: pastor, corre para cá para orar porque é o devorador que está. Não é o devorador. É falta de disciplina financeira. É falta de cuidado com aquilo que Deus te dá. O que eu aprendo com isso? Que a graça de Deus não é irresponsável. Deus salva, liberta, justifica. Mas isso não faz com que o crente se assente assim e diga: ufa, agora já está tudo bem, deixa a vida me levar e vou aguardar a volta de Jesus e vai tudo do jeito que Deus quiser. Não. Essa seria a graça corrompida, a graça banalizada. Spurgeon, o grande pregador, dizia: a graça de Deus não nos autoriza a pecar. Pelo contrário, ela nos livra do pecado. E toda essa narrativa termina assim: Deus protege o seu povo. No final, o povo só cai porque dá tiro no pé. Só cai porque foi a autodestruição. Isso nos chama a, hoje, nos alegrarmos com toda a proteção que Deus dá sobre nós. E nos chama a cuidar com a nossa carne. Martinho Lutero que dizia isso: os maiores inimigos não estão fora, estão aqui dentro de mim. É contra eles que eu tenho que lutar. A bênção de Deus nos protege sob todos os ângulos. Segundo, a bênção de Deus tem a ver com a nossa união em Cristo. Terceiro, toda maldição lançada sobre o povo de Deus se transforma em bênção. Milagrosamente, a chave vira para o outro lado. As possíveis derrotas do cristão não estão no âmbito espiritual, mas no âmbito da autodestruição.